nós estamos recebendo hoje aqui a pré-candidata a deputada estadual por Santa Catarina. É estadual, ex-prefeita Chica? Sim, Marcos, com certeza é estadual, né? Nós não tem dúvida disso, né? Mas primeiro quero te agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Fazia um tempinho já que a gente não se falava, né? Mas eu quero agradecer. E a gente começou aí, sim, um pré-candidatura a estadual. Era Chica por toda Salete, depois por todo Alto Vale, e agora é Chica por toda Santa Catarina? A gente tá com certeza fazendo o estado, né? Tá visitando algumas cidades, algumas lideranças, porque a história aí vem, né? Vem, como se diz, para contar a história desde o início, né? O deputado Maurício, então, como ele não vai mais ser candidato, então, por isso que surgiu essa oportunidade de o deputado vir me chamar, conversar, para que para ver a minha, como é que se diz, se eu tinha vontade, né, de ser a sucessora dele. Que ele teria vontade de deixar essa sucessão dele para que eu continuasse, né? Esse trabalho que ele vem já desenvolvendo há muito tempo. Isso. Então, ele chegou com isso para mim já no final do ano passado, eu nem tinha acabado o mandato ainda, mas como era assim uma coisa que eu estava envolvida na prefeitura, né, trabalhando ainda ali, eu ainda deixei meio, né, é uma coisa que ele só falou agora e tal, mas ele já tinha consultado todas as pessoas que são da confiança dele, né, de o nome da Chica ser o nome escolhido por ele, então com a concordância do grupo dele. Então, ele veio conversar comigo, com o Luiz, e em janeiro que a gente voltou a conversar sobre isso, e daí o Luiz concordou também, porque a gente tem que conversar entre a família. Sim. Foi onde o Luiz concordou, o Roberto, né, de ter esse apoio de realmente a mãe, a mulher, né, a avó agora, né, ir para, então, uma pré-candidatura estadual com o apoio, né, com tudo que o deputado Maurício tem, de 5 mandatos que ele tem para poder a gente fazer esse estado. E também, né, lógico, a gente foi conversar antes de começar qualquer coisa com o líder que a gente tem, que é o governador hoje, Jorginho, né, que tem, ele é presidente do PL, né, do PL estadual, então a quem a gente se referiu sempre desde o início, é meu padrinho político, junto com o deputado Maurício, desde o início também, desde 2016, quando a gente começou aquela escalada, né, para ser... começamos a campanha de prefeito em 2016, então a gente foi consultar e conversar com ele, né? O que ele também tinha para nós, né? E aí ele falou assim, ó, Maurício tem certeza disso, Chica, ok, né? Então, com a concordância do governador, né, e com o apoio dele, a gente começou então a jornada aí, em março a caminhar pelo estado, né? Eu lembro, eu não lembro a data agora, mas deve fazer uns 3 anos, talvez, acho que antes da candidatura ao governo de Santa Catarina, quando ele era senador, ele estava na casa, inclusive, da prefeita. Eu falo sempre prefeita porque para nós aqui vai ser sempre prefeita também. E o Jorginho fez o convite, mas eu lembro que a prefeita disse, não, eu quero primeiro cumprir o meu mandato de prefeita, continuar cuidando da nossa gente. Acho que até para a gente destacar essa questão, que já havia esse convite lá atrás. Sim, a gente já teve na outra eleição, né, quando ele foi candidato a governo do estado, então houve esse convite e até por também concordância, sempre eu falo da família porque a gente tem que sair de casa, né, com o apoio da família. Então, o primeiro apoio que eu tinha tem que ser, além da família, lógico, né, a gente tem que ter o apoio popular, né? Se a população não te quer, então o que tu vai fazer? Ser candidato a prefeito, a vereador? Quem escolhe é o povo, né? Então, o povo que quer ou não quer a pessoa lá dentro. Então, como eu fui prefeita por 2 vezes, estive prefeita, né? Então, a população que escolheu, né? Os eleitores que escolhem. E da mesma forma aconteceu ali, o governador pediu e eu tinha feito, né, uma fala de que eu iria acabar o 2º mandato, né, cumprir a minha tarefa como prefeita e com a população de Salete, com quem eu tinha um compromisso, para depois eu ir continuar alguma outra tarefa. Eu nem sabia se eu ia continuar e se eu ia ser, né, uma pré-candidata a deputada estadual. Mas já tinha isso contigo, desde esse convite, já ficou desde esse convite fica aquela coisa mexida, Sim. assim, né? Porque, tinha um espaço, isso, daí acabou a gente ficando mexido, né? Mas, assim, depois tu começa a trabalhar dentro da prefeitura, eu vivia a prefeitura por 8 anos, né? Eu vivi realmente, eu cumpri a tarefa de prefeita, né? Então,
eu acho que a gente tem, quando a gente tem uma missão, a gente tem que cumprir ela com êxito, né? Com vontade, com amor, né? E eu vivi realmente, né? E em janeiro eu realmente senti, assim, uma falta imensa da prefeitura, uma saudade imensa de tudo que eu passei, que eu estava lá no dia a dia, até do telefone tocando, né, das pessoas em contato com a gente. Então, eu acho que uma das decisões que acabou o Luiz também concordando, porque ele disse, parece que tu tem que estar sempre no meio de gente, tem que estar sempre andando, né? E foi aí que aconteceu. Então, por isso que a outra vez eu acabamos não aceitando, né, com concordância da família, e eu continuei minha tarefa de prefeita e acabei o mandato aí. Pré-candidata Chica, eu vou falar assim, eu queria te fazer essa pergunta para deixar assim bem claro, porque quem está de fora tem um entendimento, você está dentro agora do sistema. A minha pergunta é, não tem mais volta, você é pré-candidata e depois candidata, quando, claro, que tem a data para oficializar. Isso, é. Então, tudo é um processo eleitoral, a gente fala, né? Então, existe a pré-candidatura. Eu tive convites para estar no gabinete do deputado Maurício, em outros cargos também, né? Até mesmo fora do governo do Estado e tal. Mas, assim, como a gente tem essa liberdade do apoio da família, né? Então, até mesmo na questão financeira, para te poder andar o Estado, né? Sim. Então, eu tenho essa estrutura que a família está me dando, né? De eu poder conhecer as pessoas, conhecer os municípios, conhecer as dificuldades, né, de cada município. Né? A gente tem muitas coisas a serem feitas pelo nosso Alto Vale, né? Que são 28 municípios, né? Tão poderoso o nosso Alto Vale, o Vale do Itajaí, né? O estado inteiro, né? O Sim. estado de Santa Catarina é riquíssimo, né? Em trabalho, em tudo, né? Que a gente tem. O povo é muito bom, né? Então, assim, não tem como não tem mais volta, né? A gente está indo, mas só que, assim, é um processo eleitoral, né? Eu acho que só se mudar alguma coisa lá na frente, mas a Chica, né? A Chica está aqui para isso, porque o deputado Maurício me deu essa condição, primeiro pela vontade dele de eu ser a sucessora dele, porque é um patrimônio político, né? Que ele está me dando para tocar. E que uma equipe experiente. E uma equipe experiente, então assim, e todas as lideranças dele, né? Ele é como se a gente fosse abandonar, né, os filhos da gente, ou abandonar toda aquela equipe que ele tem, não digo só a equipe de gabinete, Sim. mas é aquelas pessoas que ele tem como liderança, né? Por toda a região. Por toda a região, né? Lógico, eles iam talvez procurar outros deputados, mas... Isso traz uma tranquilidade para ti? Assim, eu acho que seria uma tranquilidade, porque assim, quando a gente chega num município, até antes de acabar os municípios do Alto Vale, eu fui em outros municípios, tipo para São Miguel, Canoinhas, Mafra, onde também o deputado tem grandes lideranças, né? E a gente foi, Garuva, Itapuá, a gente foi conversando com as lideranças do deputado, e assim foi muito bem aceito o nome da Chica. O nome da prefeita Chica, da Chica. Sim. Muitos me conheciam por prefeita Chica, muitos me conheciam das escaladas aí, Brasília, sim, Florianópolis, né? Por estar junto do deputado Maurício também, porque o deputado Maurício sempre publicava muito, Salete recebeu tal recurso. Foi o deputado que mais trouxe recurso, deputado estadual para nós, né? Foi o que mais trouxe realmente, né? Sim. Então, isso em deputado estadual, eu falo, né? Então, ele é a pessoa que é um líder e que tem um patrimônio que tem que alguém tocar, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que se orgulhar, primeiro de tudo, né? Porque Salete é uma cidade que tem uma população, né? Digamos assim, Rio do Sul. Rio do Sul tem 80 mil habitantes, vamos dizer, né? Então, é diferente de ter um candidato, né? Um pré-candidato de Salete e um pré-candidato de Rio do Sul. Sim. Né? São duas cidades diferentes. Então, mas a gente fala de Alto Vale. Né? A gente está falando de 28 municípios. Que vai representar, inclusive, o Rio do Sul também. Isso. A gente está fortalecendo a região, sim, né? Então, por isso que a gente está aí para... E também, como mulher, né? Eu acho que é uma oportunidade muito importante. E a gente, quando passa, como não tem os ditados bem antigos, né? O cavalo passou encilhado, né? A oportunidade veio. E com as concordâncias necessárias, a gente está aí. Vamos a uma pergunta aqui. A gente sabe que a grande maioria sai do cargo de prefeito, primeira coisa é tentar um cargo no Estado, e você falou que está fazendo esse trabalho conhecendo toda a estrutura da Assembleia Legislativa, a região, de forma voluntária. Por quê? Porque assim, Marcos, eu acho que quando tu está num cargo, né, um cargo público, tu tem... primeiro, eu
quando eu assumo alguma coisa, como eu fiz na prefeitura, a gente trabalha realmente, a gente quer realmente cumprir o que a gente tem de missão. Entendi. Então, a gente ia ter que cumprir horário, a gente teria que fazer toda a tarefa conforme tem que ser feito, para não estar fora da lei, primeiro de tudo, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente tem que cumprir é a lei, o que é certo, né? Para não ter que responder nada depois, né? E a gente tem a consciência da gente tranquila, né? É isso que a gente precisa ter primeiro, né? E assim, como eu tenho essa liberdade, eu falei, a condição de que a família tem para me dar, eu consigo estar no horário que eu quero. Por exemplo, eu estou aqui gravando contigo. Se fosse secretária, se eu fosse qualquer outro cargo, eu não poderia talvez estar aqui falando em pré-candidatura nesse horário, né? Eu talvez estaria no horário de trabalho. Então, por isso que eu estou dando um exemplo, né, simples. Mas, assim, como é que eu iria viajar o estado inteiro, né? Ou mesmo que for o Alto Vale, né? Porque tu passa 28 municípios, é bastante. Se tu quer dar atenção para as pessoas, né? Atenção para alguns detalhes. Então, tu não consegue. Tu vai ter que dar atenção, conhecer. Tu precisa de tempo. Lógico que também precisa ter dinheiro, lógico, para poder fazer toda, né, a despesa tem que ser paga. E a gente tem essa condição, então, que bom que a gente pode ir para fazer o bem sem precisar ter nenhum vínculo, né? E também não tenho nada contra quem precisa estar vinculado a alguma coisa para poder também fazer, né? É uma opção, né? Que você... É uma opção que a gente tem e a gente é muito tranquilo também quanto a isso. E até para um preparo muito maior, né? Sim, com certeza a gente vai ter isso aí. Porque o deputado Maurício, né, ele está um pouco, digamos, limitado em termos de viajar e algumas outras... e ele quando ele vai para algum lugar, eu tento acompanhar ele, ele me acompanha, eu acompanho ele, por quê? Porque a gente sabe que ele é uma grande liderança, né? Então, ele tem muitos amigos, muitos líderes, e que a gente tem que, o quanto antes, conhecer esses líderes para a gente poder ir montando esse time forte aí, continuar com esse time do deputado Maurício, não só no Alto Vale, como no estado inteiro, né? Vamos agora com a pré-candidata a deputada estadual, Chica. Como a sua visão, quando era prefeita da Assembleia Legislativa, né, a LESC, e agora que você está lá, conhecendo ela como um todo? Eu sempre digo que quando a gente está no outro lado da mesa, né, eu não estou ainda do outro lado da mesa, mas a gente está lá ainda como espectador, né, como vamos dizer, vendo, ouvindo, né? Eu vou lá... Como estudante. Uma estudante, né? Olhando algumas coisas, né? Junto com o deputado Maurício. Ele sempre me convida para estar lá, a gente pode acompanhar, né? A gente não pode tomar decisões, lógico que não é com ele é o deputado, não sou eu, né? Então, a gente está sempre lá com ele, quando tem um tempo de ir, a gente vai. Mas o importante é assim, Marcos, eu acho que tudo se aprende, né? Eu não entendia nada de setor público quando eu entrei na prefeitura e eu fui aprendendo, né? Como eu estou apanhando às vezes, né? Para poder aprender. Mas o importante de tudo é quando tu faz com gosto, com vontade, com amor, eu estando lá, parece assim para mim que está tudo certo. Como disse o Luiz para mim, né? Eu não sei, parece que tu tens que estar lá, né? Tens que estar no meio de gente, tens que estar trabalhando com pessoas, né? E eu fiquei 21 anos dentro da empresa, também trabalhava com bastante pessoas. Sim. E era diferente, né? Uma coisa diferente da outra, mas acabava sempre tendo trabalho social, né? Dentro da cidade, até mesmo fora dela, e sempre mexi com gente, né? Sim. E sempre gostei. Então, eu acho que é isso que a gente está fazendo. E depois, as outras coisas, a gente vai aprendendo com o tempo, né? E nas visitas que você está fazendo pelo Estado, como é que está sendo essa experiência toda? Bom, eu digo que é uma experiência muito boa, né? Muito boa mesmo, porque como eu acabei de falar, né? A gente conhece muitas pessoas diferentes, a gente conhece amigos do deputado, que agora são meus amigos também, pessoas que o deputado tem uma missão, assim, e que a gente vê cada vez mais que ele é uma pessoa muito boa, uma pessoa de um coração extraordinário, que não é só pela emenda que ele mandou para o município, né? Ele é pela pessoa que ele é e por muitas coisas que ele fez que fora de ser deputado. Sim. O Maurício Pessoa ajudou. Então, assim, de várias situações. E as pessoas têm um respeito imenso por ele, né? Lógico, Sim. Ele foi delegado também. Tem um pouco de medo. Eu acho que a grande maioria tinha mais respeito por ele, porque ele ajudou muita gente mesmo sendo delegado. Sim. Então, assim, defeito todo mundo tem, né, Marcos? Eu tenho os meus, tu tens os teus, Sim. ele deve ter os deles também.
Mas eu admirei ele mais ainda agora, depois que eu acompanhei ele em algumas visitas, pela admiração que as pessoas têm por ele, o respeito que as pessoas têm. Então, assim, até a gente se emociona um pouco em falar dele, porque a gente vê, assim, que ele deixou um legado, e como é que eu agora, né, como tu disseste, agora não tem nem como, né? Sim. Assim, pode acontecer algum fator que a gente não chega até o final, mas quanto à minha lealdade ao deputado, não tenho dúvida disso. Pré-candidata a deputada estadual, Chica, o que o povo chega hoje para ti assim e fala contigo? O que fala, o que mais marca? O que eles querem? Não, olha, vai firme que eu quero te apoiar. Tem bastante, assim, Marcos, aqui no Alto Vale que a gente tem um pouco mais, né? As pessoas conhecem mais o trabalho da gente feito aqui em Salete, né? Como eu fui presidente da MAV também, as pessoas ouviram falar bastante. Outras me conhecem por nome, outras quando dizem assim, tu que é a prefeita Chica, eu não te conhecia pessoalmente, mas te conhecia de nome, né? Porque a pessoa talvez ouviu falar, mas não conhecia a figura, a pessoa, né? Sim. Então, assim, a gente não tem nenhum que chega assim e dizer, tu fez isso errado, Então, o bom é que não tem o que falar de ruim, né? Sim. Então, pode não gostar, talvez, por algum motivo, mas nunca, assim, ninguém falou nada, né? Sempre são muito bem recebida e elogiam muito a parte do trabalho feito em Salete, né? E sempre de tudo que a gente fez, né? Eu acho que foi um trabalho... Eu sempre digo que eu nunca fiz sozinha, né? Eu tinha um vice, né? O primeiro, o segundo vice e também toda a nossa equipe de trabalho. Sempre falo isso para todo mundo quando a gente faz as reuniões. Então, as pessoas me tratam com muito carinho. E algumas, como assim no Oeste, em outros lugares que o deputado é muito forte, assim, a presença dele... Eles dizem assim, prefeita, a gente vai te dar o apoio, vamos continuar com o deputado Maurício, porque se ele está dizendo que tu és uma pessoa boa, é porque realmente tu és. Então, assim, a gente ouve muito isso, né? Que eles continuam com o deputado Maurício e automaticamente continuam com a prefeita Chica, porque o deputado diz que é uma boa pessoa, que é uma líder que ele assina embaixo, né? Então, é difícil hoje, né? Uma pessoa dizer, não, pode ir que eu assino embaixo nessa situação. E no Alto Vale as pessoas têm um carinho especial pela gente, sim. Mesmo os que não apoiam, né? Ou que têm algum compromisso com outro deputado, que é normal acontecer, né, Marcos? Sim. A gente sabe e respeita também todos que estão na pré-candidatura, né? Ou mesmo a reeleição. Então, a gente respeita todo mundo. Eu acho que há espaço para todo mundo. E então eles vêm e falam para mim, nossa, eu gostaria muito, mas eu estou compromissado com tal deputado e tal. Então na boa, eu sempre digo, mas se puder me ajudar de alguma maneira, vai que tem a segunda opção, né? A gente sempre diz que tem a segunda opção, né, Marcos? Sim. Qual que é a tua visão agora fora da prefeitura, na questão política como um todo, assim? Marcos, assim, eu tenho visto de várias maneiras, né? A gente, primeiro, tem a falta da prefeitura. Aí a gente começa a sair muito fora da cidade, né? A gente começa a sentir, quando a gente volta para a cidade, nossa, como eu fiquei tempo, né? Algumas semanas, né? Mesmo que eu volte, e daí eu tenho que só ficar um pouco em casa, ou vou fazer em alguma cidade aqui próximo, uma festa aqui na cidade mesmo, né? Sim. Então, como a gente é diferente, né? A visão. A gente vê, por exemplo, hoje a prefeitura sendo tocada pela Nadir, né? Que é uma sucessão com mais os vereadores e tal. E é um grupo também, um grupo político que faz parte da gente também. Mas, assim, é diferente a tua visão. Porque daí tu já está empenhado em outro, Sim. mas não que tu não está tentando ajudar aqui. Sim, sempre, sim. Né? A gente quer sempre trazer o melhor para a região. Agora, tu já tem que pensar numa região. É que é bem diferente o leque, né? De ser prefeito para já uma pré-candidatura a deputado. Isso, porque daí tu tem que pensar, né? Tu olha para Salete, mas assim, Salete, mas tem que pensar numa região inteira, né? Então, a gente tem um carinho especial pela nossa cidade, lógico, é a terra que a gente vive, né? Então, daí eles dizem, mas tu nasceu em Taió, tu é de Salete, então daí agora eu vou né? Eu vou, como tu disseste, vai por toda Santa Catarina, então a gente vai ganhando os amigos nesse estado inteiro. E aqui no Alto Vale, então, é impressionante, assim, o carinho que a gente recebe é muito grande mesmo, Marcos. 8 anos de prefeito, a gente sabe que tu conheceu, né, também eu falo, a estrutura do governo do estado como um todo, né? Uhum. E esse preparo agora, como é que está sendo? E essa importância também para depois, né, já conhecendo, já tendo esse entendimento também da estrutura do estado?
Eu ainda ontem, numa reunião, a gente falou, né? Eu disse, o bom de ter passado pelo executivo, né? Não que se tivesse passado pelo legislativo também, né? Dentro de uma Câmara de Vereadores, conheceria também um pouco mais sobre isso. Mas assim é muito mais, né? Muito mais. O executivo, a gente, né? Lógico, agora legislar lá na Assembleia é diferente também, né? Então, eu vejo assim, Marcos, que a gente aprendeu muito, né? Então, assim, eu sei dizer para digamos assim, a pessoa vai me pedir alguma coisa, tu pode prometer tal coisa. Realmente, assim, tem coisas que a gente não pode dizer que vai fazer. Porque como é que eu vou resolver tal problema se eu sei que não pode? Como é que a pessoa vai me pedir, não, quando tu for deputado, tu vai dar uma emenda para tal situação e eu sei que eu não posso. Sim. Né? Então, assim, eu não posso prometer para uma entidade que não pode receber uma emenda se não for através da prefeitura. Né? Então, a gente sabe que a gente tem que falar a coisa certa. Eu não vou prometer para uma entidade, não, pode deixar que eu vou te trazer depois de eleita tal coisa, porque eu sei que não vai dar. Né? Por enquanto ainda não dá para uma entidade, porque a gente sabe de que forma que tem que receber as emendas, porque a gente também recebia. Né? Então, isso é uma das coisas que eu vou continuar muito, Marcos, assim, e vai ser a minha... É uma das coisas que eu não vou deixar de ser, é muito verdadeira, assim, na questão de não prometer. Prometer o que não dá de cumprir. Sim. Né? E eu queria até ampliar essa pergunta, assim, hoje, como é que você tem esse entendimento, essa ligação com quem está na estrutura do governo? Eu falo gente tá muito secretários, bem. Os funcionários no geral. Não, tá tudo... assim, eu sempre tive uma boa relação com eles, né? Então, hoje, ainda quando eu vou a Florianópolis, eu vou lá dar um abraço neles, né? Sim. Secretários, todos que eu conheci e fazem parte do governo, né? Do governador Jorginho. E a gente é PL desde o início. Então, hoje o governo é PL, né? Sim, tu começou no PL. Eu comecei no PL. Quando tinha 12 prefeitos, eu sempre digo, eu sou lá do começo, né? Quando tinha 12, e hoje tem mais de 100. Então, assim... aumentou muito a família PL, né? Para o governador administrar tudo isso como presidente do partido, a gente sabe que vai, né? A estrutura vai aumentando. E a gente era 12, 3 mulheres e o restante era homem, mas a gente tinha 12 só. Sim. E daquela época até hoje, né, as amizades foram ficando, né? Os secretários, as pessoas de confiança do nosso governador continuam a mesma, né? Algumas outras vieram, mas a gente foi conhecendo, né? O pessoal da Casa Civil, a secretária-geral, tantas outras pessoas que fazem parte desse governo e o próprio governador, né? O governador hoje tem uma atenção tão especial pelos municípios, ele está fazendo tanta coisa. Eu disse que eu gostaria de estar prefeito com o governador Jorginho, né? Porque eu fiquei só 2 anos com ele. Sim. A gente já conseguiu muita coisa, mas eu gostaria de ficar mais tempo, porque hoje ele tá trazendo muito recurso para os municípios, né? Em termos de ligações asfálticas também, né? Ele está fazendo muita coisa na educação, em todas as áreas, né? Eu acho que vejo assim que ele está atingindo todas as áreas. E os prefeitos, né, estão recebendo muito esse recurso para melhorar as cidades. E quando eu comecei, não tinha isso. Eu não tinha. Quando eu comecei, 2 anos, foi aquela coisa atropelada que não tinha dinheiro, a gente tinha que fazer mais com menos, continuamos assim. 2 anos de Covid, bem dizer, né? Depois começamos o segundo mandato, que foi dando uma respirada. Daí depois, quando chegou o governador Jorginho, é que a gente conseguiu dar uma respirada e fazer muita coisa. Então, agora continua, né? E ele agora só está melhorando isso, né? Eu sempre digo para os prefeitos quando eu vou visitar, né? Eu digo, nossa, eu queria estar no lugar de vocês como prefeito agora. Porque a gente vê aqui em Salete, né? Então, a prefeita já recebeu mais de 8 milhões né, de valores, né? Para o parque da família, né? Em equipamentos também. A gente viu aí que veio o britador, a gente já viu que veio o caminhão-pipa e outras coisas mais. Caçamba. Então, assim, como é bom, né? É bom porque a cidade cresce com essas pavimentações, né? Agora o Estrada Boa Rural também. Então, gente, é impressionante aí o que está sendo acontecido pelo governo. E a gente está aí do lado, né? Sim. Eu até falei assim, pelo preparo, né, que você está tendo como pré-candidata a deputada, por conhecer, né, sendo uma gestora por 8 anos de uma prefeitura, conhecendo o Alto Vale do Itajaí como um todo também, o Estado de Santa Catarina agora, a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado, e também Brasília, né? Você tem um grande conhecimento também de Brasília. Sim, a gente tem de passar por lá, Marcos, foram 8 anos e 8 anos muito trabalhados. Né? A gente trabalhou bastante, conheceu muitas lideranças, né? Vejo aí muitos deputados, tanto federais como mesmo vou dar um exemplo, a deputada Ana Campagnolo, né? Ela é uma deputada estadual, indo à reeleição,
ela é presidente do partido do PL Mulher, né? Então e ela está aí incentivando a gente a ir, como mulher, como candidata, não só para preencher cota, mas para ser uma candidata real e que defenda o Alto Vale, que defenda Santa Catarina e que ajude o governo do estado. Então, ela disse para mim, ela conversando comigo, disse, não, prefeita, né, ela também me chama de prefeita, vai em frente, tem todo o meu apoio. Então, assim, se fosse uma coisa que era, digamos assim, não fosse real, né, uma coisa real, ela não estaria dando esse apoio para a Chica, né? Então, é isso que eu digo que hoje eu sou a Chica, a esposa do Luiz, né? Eu não sou mais prefeita, mas estive na prefeitura e sou uma pessoa que tenho vontade de estar lá, sim, para fazer a diferença. Só assim, um resumo. Você quer trabalhar de que forma? Assim, algumas frentes na sua pré-candidatura e depois na candidatura como deputada, como um todo, assim, nesse formato, qual que vai ser a linha de trabalho? Marcos, assim, uma das linhas de trabalho sempre pensando de que a gente tem que fazer o que é certo, né? Primeira coisa, trabalhar bastante, sim, mas honestamente, e sempre pensar no que é bom para a nossa gente, né? A nossa gente, que eu digo, Alto Vale do Itajaí, todo o estado, né? E apoiando sempre, desde a agricultura, que a gente, né, tem muitas regiões. Ainda visitei ontem um município que é quase 100% agrícola, né? O que eles têm da base econômica deles, né? Sim. Então, assim, porque a nossa região tem disso ainda, né? Bastante. Então, fui lá para Canoinhas, Mafra, tem bastante soja, né? Plantio de soja. Então, assim, tem muita coisa para a gente apoiar, né? O agro, tem a questão da educação também é muito forte, isso que a gente sabe, vem a família, né? Vem tudo que a gente puder apoiar e que é bom para nós. E nós aqui temos uma particularidade na região do Alto Vale, né? Quando se fala de cheias e quando se fala de ligações asfálticas, né? Que são importantes para a nossa região. Sim. Então, o Alto Vale, eu sei que a gente esteve presidente da AMAV, tinha sempre as pautas, e dentro dessas pautas, as primeiras que vinham, sempre, né? A contenção de cheias, né? E a questão de ligações asfálticas, porque nós necessitamos para a nossa melhoria da base econômica, de tudo, né? De fluxo, né? De carros também, que está a 470 já está muito, né, inchada aqui na nossa região. Sim. Então, e muitas vezes quando se fala, não é só aqui nas estaduais, né? A gente tem que ir lá lutar também para daqui a pouco melhorar as federais e como deputado tu consegue, né? Ter uma voz mais ativa, né? Até para comentar a questão, prefeitos, vereadores, qual que será a sua linha de trabalho nessa questão? De apoio, isso disse? O do entendimento. A gente sabe que é importante, né, um deputado ter essa ligação, esse trabalho também com os prefeitos e vereadores. Sim, a gente está assim... eu estou indo em todos os municípios, Marcos, independente se eu sei que o prefeito sei lá, vamos dar um exemplo, prefeita de Salete. Sim. A prefeita de Salete não é apoiadora da Chica, mas a Chica vai na cidade, eu vou lá, visito o prefeito, né? Lógico, se ele quiser me receber. Não importa o partido. Não importa o partido. A gente vai lá, eu né, ligo, a gente liga, a assessoria da gente liga para pedir se tem como receber a gente. Eu vou primeiro na prefeitura, converso com o prefeito, ou se não tem tempo antes, eu vou depois, mas sempre converso com o prefeito, né, ou com a liderança que tem no município, e também respeito a liderança se tiver algum deputado que tem uma liderança que é dele já, eu não preciso ir lá confrontar, né, ir lá falar com aquela liderança para querer confrontar a outra pessoa. Não tem, eu já sei que é uma liderança que está apoiando outro deputado. Então, eu vou buscar as minhas bases, as minhas lideranças, né? Então, e se eu não tenho, eu vou ter que fazer essa liderança. Mas o prefeito sempre é a pessoa, é do município. Eu estive prefeito, eu sei como é que eu gostaria que me tratasse. Então, eu estava lá daquele lado, eu vou saber como é que eu tenho que chegar. Sim. Então, eu vou lá, converso com o prefeito e já se o prefeito deixar a liberdade de quem quer apoiar a gente já fazer esse trabalho, já é o suficiente para a gente poder começar essa caminhada, né? Sim. Então, essa caminhada já está bem adiantada, a gente já visitou bastante gente, bastante prefeituras, bastante prefeitos, né? E temos aí bastante gente bem simpática, vamos dizer assim, bastante gente apoiando, que a gente esteja realmente, né,
pré-candidata, e aí saiu também a situação de que a Chica vai à federal. Não, é estadual, né, com o apoio da família. Federal eu não teria nem o apoio da minha família. Sim. Então, assim, é fora de cogitação ser federal, é estadual, né? E a gente tem que obedecer uma escalada, né, Marcos? Assim, a gente começa prefeito, Sim. agora estadual, e se assim for, né, da vontade, ou o trabalho feito estiver bom para ser uma federal no futuro, e a família também estiver junto concordando, e a população quiser isso, é outra fala. Vamos viver o dia de hoje, né? Hoje a realidade é essa. O deputado Maurício me deu essa condição e vai ser estadual. Nós vamos agora para a parte final. Eu até ia te perguntar, mas de uma forma diferente. Eu já me atropelei aqui. Não, mas assim, de uma forma diferente, e eu acho que é importante, né? A gente sabe que a prefeita sempre foi muito sincera e continua sendo, né? Acredito que sempre vai ser. Como é que é esse apoio dentro do PL? Ah, sim. Dentro do PL, Marcos, assim, tem as pessoas que têm compromisso com outro deputado, né? A gente sabe disso. É natural, acho que acontece também, né? E dentro do PL, eu digo para ti, Marcos, que hoje, falando dentro do PL, a gente tem o apoio, né, de algumas lideranças, de alguns prefeitos, de algumas, vamos dizer, eu digo no estado inteiro, não só do Alto Vale, agora eu estou falando, Sim. né? Então, a gente tem esses apoios todos. E a gente fala também de outros partidos, né? Tu pediu dentro do PL. Mas eu tenho... Mas tem fora do PL. Fora do PL tem pessoas que querem, que vêm naturalmente, vêm me chamar para dizer assim, olha, eu quero te apoiar, né? Seja de qual partido for. E a pessoa vem, não, porque eu quero, porque tu é do Alto Vale, né? Muito acontece por isso, né? Eu não estou no PL, não sou do prefeito do PL, não sou vereador do PL, mas quero te apoiar. Então, assim, o quanto é bom a gente ouvir isso, sabe? Sim. Porque agora nós não estamos falando de partido também. Nós estamos falando de uma região, nós estamos falando de um estado. Né? E se a gente quiser ter representatividade na Assembleia da nossa região, do Alto Vale do Itajaí, para defender as causas e defender sempre o Alto Vale, a gente precisa de mais representatividade. A gente já tem, mas precisamos mais. Eu queria te fazer uma pergunta agora, mas eu, como eleitor, por muitos anos a gente sempre queria ter alguém para votar. Não, eu tenho gosto agora de realmente votar para alguém que eu gostaria de que representasse o Alto Vale. E a gente não teve por muito tempo. Eu falo e eu tenho falado isso muito, né? A minha pergunta para a prefeita você está sentindo isso? Que hoje as pessoas, quando você conversa, as pessoas, opa, agora nós vamos ter realmente alguém que nós vamos ter vontade de votar nessas eleições próximas. Eles têm bastante disso, Marcos. Por isso que eu te falei, tem pessoas procurando a gente. Isso naturalmente acontecendo, isso é bom porque não dá só a impressão como a vontade de a gente continuar, porque não é só aonde tu busca a liderança, ela está vindo naturalmente. Sim. Então, assim, em algumas cidades a gente não é tão conhecido, né? A gente vai se fazendo conhecer. Alguém ouviu falar, mas não sabe se é verdade que a Chica vai ou não vai a federal, a estadual. Continuo falando, é pré-candidata a estadual. Então, as pessoas vão cada vez mais vindo buscar e a gente cada vez mais vai buscando essas lideranças para fortalecer isso. E eles vêm realmente falando dessa forma. Nós precisamos e a gente está sentindo cada vez mais a pouca representatividade que a gente tem lá na Assembleia e a gente precisa de mais. Também falam muito da questão mulher, né? Sim. Então, que a gente não tem, nós temos 3 mulheres na Assembleia hoje, né? Então, a gente sabe que é pouco, né? Pouquíssimo, né, Marcos? Então, a gente está indo realmente para... Até falei isso para o governador. Deveria também. Ser 20 e 20, meio. Meio a meio, né? Mas eu até falei no dia que a gente conversou com o governador que eu iria disputar a eleição e não uma vaga na cota, né? Sim. Então, assim, ele disse... menos eu não esperava de ti, porque tu tens trabalho feito, tu tens a capacidade para isso. Então, assim, a gente sabe que é uma coisa que incentiva a gente, né? Porque ir pela cota, quantas pessoas foram só para cumprir a cota, né? E não é isso que a gente hoje tem que defender. Eu não falo como feminismo, mulher, sim, que aquela coisa, não. Eu falo que assim... um olhar diferente. É um olhar diferente. Eu acho que quanto mais a gente tiver uma mesa diversa de pessoas, né, de mulheres e homens de bem, que querem fazer o bem para a nossa população, para a região e para Santa Catarina, a gente vai ter resultados maravilhosos, né, Marcos? Sim.
a gente vê por Salete, né? Sempre foi comandado por homens, né? Fizeram a parte deles. Sim. Chegou a Chica, que foi a primeira prefeita mulher reeleita, agora vem outra mulher. Aumentamos as mulheres dentro da Câmara de Vereadores. Sim. Então, vai diversificando e vai ficando o quê? As ideias vão melhorando. Eu só acho que melhora, não tem, né? E não é questão de machismo, de feminismo, Sim, né? sim. Não é isso. É questão realmente de melhorar a condição do nosso povo. Porque daí eu sempre me chamava de mãe Chica, né? Então, assim, a gente tem um olhar diferenciado. O homem tem o olhar dele que complementa o que a gente precisa, né? Eu vou fazer uma pergunta agora, antes de finalizar, da primeira que eu fiz, mas de uma forma diferente. Aí eu te perguntei que o Jorginho lá te convidou para ser, quando era prefeita, candidata a deputada estadual. Sim. E aí agora você não é mais prefeita. Como é que é agora esse entendimento com o governador e como é que tem sido o diálogo com o governador Jorginho agora, não sendo mais prefeita? Bom, a gente tem, assim, ele falou para mim, numa primeira conversa que a gente teve junto com o deputado Maurício e com a esposa do deputado também estava, a Jerusa, que é chefe de gabinete, ele falou assim, Chica, tu é minha amiga, né? Ele falou para mim, tu não precisa estar dentro do governo para poder estar acompanhando as ações do governo, tu pode estar aonde tu quiser, aonde eu estiver, aonde estiver acontecendo alguma ação de governo, porque tu é minha amiga, tu é realmente, né, a gente estava, como a gente falou antes, estou lá do início do PL, né? Então, assim, a gente acabou tendo um laço de amizade, então a gente vem trazendo isso, né? E ele não mudou? Não, ele não mudou comigo, porque não tem como mudar, né, Marcos? Então, assim, e eu continuo dizendo, eu estou no PL, né? Eu continuo, a gente está no Alto Vale do Itajaí, a gente tem que lutar por essa região aqui, e o governador sabe disso também, né? Então, Sim. a gente foi falar com ele, perguntou para ele já desde o início, né? Então, ele é nosso líder, né? Então, se ele disser qualquer coisa ao contrário, aí a gente pode pensar diferente, né? Mas até então a gente não muda, a nossa amizade é a mesma e a liderança dele a gente continua sendo guiada por ele, né? E a nossa, eu não falei antes, né, que eu queria ter falado, e uma das grandes nossas, como se diz, do nosso objetivo como deputado, como candidato a deputado, como pré-candidato a deputado, é reeleger o nosso governador. Né? É isso que a gente quer, Sim. que o nosso governador Jorginho seja reeleito, porque ele tem muito para fazer para Santa Catarina, ele já fez muito, está fazendo muito, como eu falei antes, mas a gente tem que ser unido para isso, né? Se os deputados forem em busca disso, né, como 22, e buscar essa reeleição do nosso governador, que não sei ainda lá na frente como é que vai ser essa junção, quem vai estar com quem, mas eu estou falando hoje do governador Jorginho. Não estou falando de sigla partidária, sim do governador. É a reeleição dele que a gente tem que focar, né? Então, é para isso que eu estou aqui. E aí, ao lado de um ex-delegado, deputado Maurício, toda uma equipe, a pré-candidata a deputada estadual, Chica, está preparada para enfrentar todos os tipos de ações? Eu assim, Marcos, eu sou muito tranquila também, né? Eu digo que como ontem me pediram assim, e tu, como é que tu vai, né, continuar assim? Vai vir tiro tudo quanto é lado, né? Aí eu disse, olha, eu vou continuar do meu jeito, né? Eu vou continuar fazendo a minha parte. Eu acho que quanto mais verdadeiro, como a gente falou, né? E quanto mais certo a gente for, a maldade vai ter. Mas eu acho que, assim, eu sempre creio muito em Deus, né, Marcos? Eu acho que a gente foi, desde o início, muito guiado por Deus. Eu sempre digo às pessoas que na prefeitura a gente foi, todos os dias, quando a gente faz a oração, a gente pede que Ele guie a gente, né, nos passos corretos. Então, assim, da mesma forma agora, né? Antes de eu decidir estar pré-candidata com o apoio do deputado Maurício, a gente tem que consultar a família e primeiro Deus, né? Essa essência a gente não pode perder nunca, porque é Ele que nos guia. Sim. Né? A gente pode sair do caminho só se Ele nos tirar de lá e dizer, não é mais aqui que tu tens que ir, e é Ele que nos comanda, né? Na verdade, nos guia, né? Então, e depois daqui, na terra, são as lideranças que a gente tem, né? Mas eu posso dizer, assim, que eu estou muito focada, muito tranquila, muito apoiada pela família, apoiada pelo deputado Maurício e principalmente pela fé que a gente tem aí para fazer o bem para quem precisa. E qual que é a mensagem da pré-candidata a deputada estadual Chica para todos que estão nos acompanhando neste momento?
Bom, assim, a gente sempre falava muito como Salete, né, como prefeita, e eu continuo com o mesmo sentimento, Marcos. Parece que a gente tem que realmente tratar o nosso estado, especialmente o nosso Alto Vale, como a nossa casa, né? Então, assim, o Alto Vale é a nossa casa. É onde nós moramos, onde a gente está próximo, né? Depois vem o Vale do Itajaí, vem outros municípios ao redor. Sim. Mas especialmente as lideranças que confiam na gente, né? Então, assim, todas as pessoas, a população que vai votar em ti, elas vão poder te chegar e te pedir, te cobrar, te dizer, ó, eu acho que é assim. Então, tu vai ter que ser muito, muito sincero, né? Muito cordial, ser amigo das pessoas, que é muito isso que o deputado Maurício fala, e é isso que eu quero continuar sendo, amigo das pessoas. E ele fala, eu fiz muitos amigos, eu não fiz política. Sim. Né? Além da política, que é lógico que é natural fazer, ele fez muitos amigos. E eu quero continuar o legado dele, fazendo amigos por onde eu passar. Então, é isso que eu quero dizer para a nossa população. Contem com a amiga Chica, que eu vou estar por aí, né, passando pelas cidades, pedindo apoio, né, a pré-candidata. Então, a gente está aí na caminhada e contando, com certeza, com o nosso Alto Vale do Itajaí, que é tão especial e precisa tanto de representatividade aí na Assembleia Legislativa. Muito obrigado. É a primeira de muitas, né? A gente vai conversar muito, acompanhar muito também, até porque o Alto Vale precisa, né? Não só o Alto Vale, mas como o Estado como um todo, da Chica como deputada. E a gente sabe que é a primeira, como tu disseste, né? Então a gente sabe que ainda a gente nessa questão de deputada, pré-candidata, deputada, né? Então a gente fica naquela... É muito novo ainda. É muito novo ainda, né? Mas assim, eu só sei que eu estou bem focada e bem com o coração tranquilo para seguir na caminhada. Registramos aqui a presença da assessora Ana Paula Kiel. Isso aí. Que está firme e forte. Firme e forte, está comigo aí, na jornada, né? Seja durante a semana ou final de semana, feriado. Sim, ela tem a consciência disso quando ela aceitou o convite, né? Né, Paula? Registramos, então, também a presença aqui, agradecemos, né, a nossa pré-candidata a deputada estadual, né, pelo Alto Vale, pela região como um todo, a gente fala de Santa Catarina como um todo, né, Chica com a gente, Solange Aparecida Bittencourt Schlichting. Isso aí. Então, vamos falar o nome completo. Isso aí, sim, com certeza. Muito obrigado. Com a gente aqui em mais um podcast e o Muriel Canã aqui na técnica.